não existiria se o Brasil não tivesse perdido para a Bélgica. Porque eu estava na Copa, eu estava na Rússia cobrindo a Copa, e aí assim que o Brasil perdeu, meia hora depois me ligam da redação no Rio falando: ó, a gente quer te mandar para Tailândia amanhã, estamos vendo o voo aqui, mas já prepara as coisas porque acho que a Copa acabou, você deve ir para lá. Eu já estava acompanhando a história assim por alto, porque na Rússia a gente estava trabalhando demais, mas eu estava de olho nos meninos já, lendo algumas reportagens, e aí virei a chave para uma cobertura que tinha outro feeling, outra dinâmica, um outro lugar, um voo longo, e cheguei lá no dia que o resgate começou. Então foi tudo muito intenso, muito intenso, e por isso que virou livro, porque era uma cobertura que tinha muitos elementos ali, muito sentimento vindo de tudo que é lado, sabe? Recebendo o retorno das pessoas e percebendo como que as pessoas no Brasil estavam de fato conectadas com essa história, então por isso que o livro existe. A Menina do Piauí. Esse capítulo aqui é sobre a Duda, uma menina de uma comunidade quilombola no interior do Piauí, que simboliza no livro como que essa história mexeu com pessoas do mundo inteiro. Duda chora pelos outros como se chorasse por ela. Foi assim quando soube da história dos magrinhos tailandeses. Sem internet, Salina se informa pela TV. A menina zapeava os canais procurando pela Tailândia e assistia às reportagens com os olhos cheios d'água, como se dentro da caverna estivesse o primo Talisson, que ela tanto ama. Entre um telejornal e outro, restava imaginar e rezar. Católica, como todos na família, Duda dedicava um Pai Nosso e uma Ave Maria aos meninos da caverna. No quarto, quase sempre sozinha, todas as noites, por uma semana. Nos dias em que se sentiu mais aflita, pediu que a mãe ficasse por perto até que ela conseguisse dormir. Continue pedindo bastante a Papai do Céu, minha filha, aconselhava Carlene. No quarto de parede rosa, onde vive com outras 10 bonecas, Duda pediu tanto, mas tanto, que foi atendida. O resgate dos meninos fez tão bem a vida da menina que ela encasquetou e escreveu uma carta para os magrinhos. Eu acabei conseguindo entregar essa cartinha da Duda em mãos para um dos meninos da caverna, para o Adu, que era o único cristão lá, entre os 13. E tive a ajuda do Bruno, um brasileiro que mora na Tailândia já há 6 anos, e conheci o Adu. E eu narro isso no final do capítulo aqui. Naquela noite de sábado, Bruno e este repórter carteiro cumpriram a missão. A carta foi entregue em mãos para Adu. Ao abrir e ouvir a tradução de cada palavra, o menino da caverna sentiu todo o carinho da menina de Salinas. Eu estava ali com os meus olhos e com os olhos de Duda, e todos esses olhos estavam emocionados. Derretido, Adu abriu um sorriso largo. E tem como não adorar as palavras abaixo? Eu reproduzo a cartinha da Duda. Salinas, 15/7/2018. Olá. Eu estou muito feliz porque vocês todos estejam bem agora. Ela escreveu com o português dela. Eu fico imaginando, eu no lugar de vocês, deveria ser um sofrimento. Eu rezei e pedi ao Papai do Céu para todos vocês fossem protegidos com o seu amor. Então é isso, eu estou muito feliz. Eu e minha família fiquemos muito felizes porque vocês estão bem agora. Então é isso. Tchau, Maria Eduarda. E antes de gravar aqui com vocês, eu lembrei de uma coleção Salve-se Quem Puder. Nem sei se existe ainda, se está sendo lançado ainda, claro que deve dar para comprar aí. Eu amava esses livros, eram livros de aventura, os personagens jovens também, crianças, pré-adolescentes ali, que estavam sempre diante de alguma história de aventura. E o leitor podia escolher o final, tinha que decifrar algumas coisas da história, então era aquele tipo de história que criava uma dinâmica de muita interação, assim, de muito interesse. Eu lembro que eu comprei todos os livros, ia para a Bienal no Rio, só para buscar mais livros da coleção Salve-se Quem Puder, e lembro com muito carinho dessas histórias. E depois fui crescendo, entrei no jornalismo, eu tive minha fase de livros de jornalismo, Gaitalize, perfis, biografias, biografia do Garrincha, do Rui Castro, maravilhosa. Tive uma fase de biografias muito forte, depois naveguei em outros autores, o Saramago, que em boa medida o ensaio sobre a cegueira foi uma inspiração para os meninos da caverna.
o primeiro capítulo faz esse exercício do meu livro de se colocar no lugar dos meninos, imaginar e, com base em informações, imaginar que tipo de pensamentos e de agonias eles alimentaram dentro da caverna, com base no que eles disseram, do menino mais novo que quase desmaiava, do outro do monge, do técnico monge que ensinava para eles técnicas de meditação. Então, esse jogo do que é você estar no breu, sem comida, durante 9 dias, no fundo de uma caverna. O que se passa pela tua cabeça, né? Em quem você pensa para se sentir mais seguro e com mais esperança? Ou no que você pensa? Então, e o ensaio sobre a cegueira navega muito nisso também, né? Em termos, na situação física ali, de não ter a visão, né? Os meninos estavam num breu quase absoluto também. Os Meninos da Caverna é meu segundo livro. O primeiro também foi sobre um resgate. O resgate dos mineiros lá no Chile, não sei se vocês lembram dessa história. 33 mineiros que ficaram presos numa mina no deserto do Atacama, no Chile. Aquela foi a primeira cobertura internacional e quando eu voltei para a redação, para o Brasil, Geneton Moraes Neto, grande jornalista, já falecido, eu comentei com ele no corredor da vontade de escrever um livro. Ele falou: tem que escrever, escreva, vou te ajudar. Mandou e-mail para Globo Livros e abriu essa porta para mim. A Globo se interessou pelo projeto e o livro nasceu em 2011, um ano depois daquele resgate. Esse livro aqui, eu estava na cobertura factual ali na quinta-feira, 3 dias depois do fim do resgate, trabalhando ainda. E aí a direção da Globo Livros me mandou um e-mail: vamos escrever outro livro sobre outro resgate? E eu gostei da ideia na largada, porque eu achava primeiro que esse livro, a Tailândia, era uma oportunidade de falar um pouco sobre a cultura do país, sobre o contexto político, social, religioso, a origem dos meninos. Tinham muitas lacunas na história ali que eu, como repórter de TV, que tenho que espremer histórias em 2 minutos, 1 minuto e meio, no livro tenho a oportunidade de contar uma história com o tamanho que eu quiser, uma história completa, com fôlego, com contexto, com significados, com detalhes, na linguagem que eu quiser, com a organização e com a ordem que eu achar melhor. E isso é muito rico, isso é uma oportunidade muito interessante para um repórter de TV, que tem outro tipo de texto, de abordagem, né? Aqui é outra história e é um privilégio, uma oportunidade muito grande poder escrever sobre uma história como essa num livro, né? Rodrigo, essa proximidade que tem na tua narrativa com o público, ou o telespectador, na televisão, ou agora com o leitor, pelo livro, é um carinho muito grande. Eu acho que esse carinho pode ter sido aquela onda que você disse de solidariedade e do que o mundo se voltou para os Meninos da Caverna. Porque isso, o leitor reflete. Eu tenho amigos que leram seu livro também e eles falaram a mesma coisa: reflete, você mostra muito claramente. Você acha que é um pouco também disso, desse cuidado que tiveram com os meninos, você tem com os meninos, com a história que foi vivida lá e com o teu leitor? Eu acho que sim. Eu acho que uma coisa puxa a outra, sim. É uma história de se colocar no lugar do outro, da alteridade, né? De você se imaginar naquela situação. É uma história que envolve, sim, a palavra carinho. E ver a cidade abraçando os meninos daquela forma, com tanto carinho, eu acho que acabou, sim, contaminando, no melhor sentido da palavra, as páginas desse livro. Com carinho que eu gostaria de estabelecer também com o leitor e que o leitor estabelecesse com os meninos também. Há um ciclo nisso tudo. Isso também está entre as motivações centrais de escrever um livro. Bater no leitor de uma maneira positiva, que o leitor saia dessas páginas aqui refletindo, se sentindo melhor, se sentindo com mais esperança, com todo o risco que isso significa, assim.
de não ser um livro piegas, de não ser um livro que esbarre muito em opa, decidi correr esse risco, gosto de correr esse risco nesses tempos aí que a gente vive, em que a coisa vibra tanto na base do ódio, e o retorno que eu tenho recebido tem sido maravilhoso, porque tem sido nessa direção de um agradecimento por ter escrito essa história de maneira mais aprofundada, de como que as pessoas saem dessa história. Então tudo isso se fechou. E eu acho que isso nasceu do que eu vi na Tailândia no entorno dessa história. As pessoas se mobilizando, saindo de longe para ajudar os meninos, trabalhando ali como voluntárias, os mergulhadores. Os 2 mergulhadores que acharam os meninos na caverna depois de 9 dias saíram aqui da Inglaterra de maneira voluntária. Eles não tinham sido convocados oficialmente pelo governo da Tailândia, eu conto isso no livro. Então, nessa era que a gente vive, essa história é um ponto fora da curva e que eu acho que é importante olhar para essa história para não desanimar e andar para frente. Eu acabei de fazer um programa para a Globo News, o Globo News Literatura, sobre a Londres literária. E esse programa aborda como que Londres é uma cidade de leitores, né? No cotidiano aqui, pegando o metrô para ir para o trabalho, é muito comum, mesmo agora a gente super conectado e vidrado em telinha de celular, como que as pessoas leem aqui. Isso é visual, né? Num parque como esse, no transporte público e tudo mais. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para dentro, para o nosso país, ainda que tenha uma média de leitura mais baixa do que aqui, por exemplo. Esse livro foi lançado em dezembro de 2018, no auge de uma crise do mercado editorial fortíssima, e o livro está sendo reimpresso, e é para se comemorar isso. Como que no meio de uma crise editorial, numa crise financeira, a gente vê muitas pessoas saindo de casa para comprar livro e se permitindo e pedindo dicas de livro. Quando acabam de ler Os Meninos da Caverna, você tem dica de livro? O que você está lendo? E a gente precisa valorizar isso. Esse canal é uma forma de valorizar isso. O programa que eu citei da Globo News, o Globo News Literatura, é para ser celebrado na grade de uma TV com audiência, tem um programa semanal de literatura. E a gente precisa falar mais sobre isso, sobre obras nossas, né? Olhares brasileiros sobre fatos e histórias de ficção e tudo mais. O irreversível processo de cessamento das atividades biológicas vai nos acometer muito em breve. Não importa se daqui a 5 minutos, com este livro caindo sobre o seu peito, amanhã à tarde, num acidente terrível, ou daqui a algumas poucas décadas, no meio de um sonho bom. E aí, já decidiu se quer ser enterrado ou cremado? No mais, estamos todos satisfeitos com o nosso percurso até aqui? Me fale de você, leitor. Passaria em paz se fosse hoje?